fora de ordem, né? E a gente decupa uma cena, né? Já entrando um pouco na questão da linguagem, né? Visualmente, o que a gente vai fazer, mas depois a gente tem uma outra tarefa importante, e aí a continuista, que é uma pessoa que tem que estar ligado no que é, para manter o que a gente vai chamar de linguagem clássica, contínua, transparente, né? É uma pessoa importante para que o filme monte. Então, outra face da moeda, quando a gente vai filmar, que a gente pensa visualmente como a gente vai filmar, a decupagem, o outro lado disso é a montagem. E aí também tem uns livros importantes sobre montagem, desse livro que eu acho que é uma edição portuguesa também, que vai falar da montagem narrativa, que nos interessa agora no momento, da montagem discursiva, que tem de outro tipo de montagem. Esse outro livro do Walter Muth também é interessante, Montou Apocalipse Sinal. E esse aqui era o livrinho que eu usava lá nos anos 90, que é o que nós tínhamos na biblioteca, que era a única coisa que se tinha na época. Bom, a questão da montagem, então, é uma coisa super importante e tem a ver com isso que a gente vai falar da linguagem, né? Da linguagem do cinema, que vai surgir exatamente nesse primeiro momento e que, segundo os próprios franceses, né, apesar dos irmãos Lumière serem conhecidos ou considerados como os inventores do cinema, ela deixa claro aqui que não foram eles que inventaram isso. Primeiro que a sessão de 1895, né, a gente já tinha, nessa época, Thomas Edison já tinha 75 filmes, né, e existem outras imagens também, de 1888, 86 também, que mostram que, na verdade, eles não inventaram. Tudo bem, o que eles podem ter inventado, o que é o importante que eles fizeram é que foi a primeira sessão pública, né? Porque o equipamento do Thomas Edison não permitia que você visse em conjunto, mas individualmente. E também outro marco, que é a famosa sessão de dezembro, de 28 de dezembro, é que foi a primeira paga. Então, são marcos importantes, né, do cinema, que não deixa de ser, que se tornou, deixa de ser uma indústria, né? Então, falando isso, qual é a ideia? Sempre que entrar em algum capítulo, né, a ideia é dar uma contextualizada, né? Falar sobre o que momento é aquele, quais são as condições para que aquele cinema ou aquilo acontecesse, né? Então a gente vai falar um pouquinho da história, né, daquele momento, daquele país, né? Então a gente vai seguir isso em todos os capítulos, né? Em todas as aulas a gente vai ter um pouco disso. E a ideia principal é o quê? Levantar um pouco se possível, dessas características comuns, né, desse movimento. Tá? E a gente vai ver que isso nem sempre acontece, nem sempre existe. Né? A gente vai ver que, por exemplo, o cinema noir, ele é classificado, ele é denominado cinema noir anos depois, né, que os filmes já tinham sido feitos. Né? E a gente vai ver também que o próprio neorrealismo, a autora do capítulo aqui nesse livro, vai também questionar, tudo bem, tem certas características, ok, mas uma unidade ou uma escola artística, né, não é sempre que a gente vai ter isso. Na verdade, eu vejo, tem isso muito bem definido num livro que fala sobre Nouvelle Vague. Então, ele vai deixar claro, vai especificar quais são os critérios para se considerar uma escola artística e vai mostrar, por A mais B, que a Nouvelle Vague é, sim, uma escola artística. Mas só para antecipar para vocês que nem sempre tudo esses movimentos, né, que a gente vai falar sobre aqui, que eles sejam realmente movimentos com uma unidade, né, grande. A gente vai ver que algumas coisas se amarram, mas não é isso que a gente vai ver, né, como a gente vê no Velho Vague. Bom, agora eu podia dar uma passada de bola na ementa, né, na aula, falando um pouquinho de cada um, e se quiserem me interromper em algum momento, não tem problema, senão no final, né? Eu prefiro até que vocês falem comigo e que a gente já vá trocando ideias ou dúvidas, ou se alguém quiser citar algum filme, algum livro, eu acho legal. Bom, então, vamos lá. Outra coisa, antes de eu falar, já que eu vou falar muito das linguagens clássicas,
tomar cuidado com isso também, com relação à questão... Tem uma coisa que eu falei para tomar cuidado, acho que no próprio livro, né, que você citou, fala-se em linguagem primitiva, e a gente vai ver que esse primeiro cinema, que é essa primeira aula, não vou abrir o documento agora não, porque a primeira aula é primórdios, então eu já posso começar a falar, depois eu abro para seguir os outros aí. Mas é que a gente vai ver que esse primeiro cinema, tá, ele não tinha interesse em narrar nada. Tá? Ele acontecia, o cinema era uma coisa assim, de diversão rápida, de segunda, né? Não tinha pretensão de ser nada, só depois que ele começa a querer ter um status igual do teatro, da literatura. Mas o cinema não, era uma coisa que ele era apresentado junto com números circenses, bailarinas, mágicos. E, então, assim, em feiras, como eu falei, em circo, depois é que eles vão ocupar os cafés, e depois é que eles vão ter espaços próprios. Então, o cinema, no início, não tinha essa intenção de narrar algo. Eram filmes curtos, né? Era o tempo de um disparo de câmera, e com uma câmera provavelmente fixa, na altura, né, do operador, e, na verdade, né, não tinha essa intenção que depois vai se desenhar, mas que demora 20 anos. Né? A gente vai ver que essa primeira aula eu vou cobrir de 1895 a 1915. É um período longo, né? 20 anos, que é o que a gente considera o tempo em que o cinema, né, adquire algo de específico, né, que é essa linguagem, né, sua linguagem própria, e que vai se tornar essa linguagem que se amarra em 1915, com o filme de referência que eu vou citar, Nascimento de uma Nação, do Griffith. Ele vai amarrar tudo isso, todas essas convenções que, bem ou mal, todos vocês aqui conhecem bem, né? Mesmo que não estudem, vocês estão acostumados a ver, né, certas codificações. Né? Uma pessoa olha e aí aparece um objeto, você sabe que a pessoa está olhando para aquilo. Né? A pessoa está num lugar, corta, ela está em outro, você sabe que passou um tempo, tem uma passagem de tempo. Né? Então, certas codificações, certos códigos, né, a gente incorpora, e a gente vai ver que qual foi a ideia disso. Vai se definir uma linguagem que a gente chama de clássico-narrativa, mas que o autor Mark Cousin, que eu citei, não considera clássica. A teoria dele é de que o clássico seriam os filmes japoneses dessa época aí, ou filmes japoneses teriam mais esse equilíbrio entre forma e conteúdo, e os filmes americanos, né, que a gente chama de clássico, na verdade seriam românticos ou meio melodramáticos. Tá? Mas oficialmente o que se usa é a linguagem clássica narrativa hollywoodiana. E essa linguagem, ela faz o quê? Ela esconde o seu autor, né? Ela parece uma coisa natural. Você olha e meio que parece que a vida está se reproduzindo ali. Obviamente, isso tem um certo o perigo, né? No sentido que conteúdos ideológicos e outras coisas, né, perpassam, estão dentro disso e passam de forma natural, né? E não só na visão, né, da indústria capitalista, mas assim, próprio, a gente vai ver o cinema soviético, né? Lenin se interessava muito por cinema, né? Achava realmente, né, o poder do cinema é algo incrível, e isso vai ser usado também nos filmes do Eisenstein. Né? Então, lembrar né, que o cinema, que é essa linguagem, pode veicular, né, conteúdos ideológicos, e só que a clássica narrativa ela tem essa questão da mímese, né, dela parecer que ela é uma reprodução da realidade. Tá? E só que aí eu vou para a segunda aula, que são as vanguardas. Apesar do cinema caminhar, né, e se codificar dessa maneira, ali nos anos 20, né, a gente vai ter pelo menos uns 4 movimentos que vão contestar, que não vão nessa direção, de narrar uma história. Né? Vai ter o expressionismo alemão, já com o gabinete do Dr. Caligari, em 1919, 20.
E a gente vai ver também o movimento impressionista francês, o surrealismo e também o que eu já citei, que é a montagem soviética, e que são distintas disso. Só que eu já vou dar um pulo para frente, isso aí vão ser outras aulas, só que o que vai acontecer mais na frente é que em 1927 a gente vai ter o quê? O advento, né, do som, e isso vai reforçar ainda mais esse tipo de cinema, deixando os outros, que trabalhavam muito mais com a questão da imagem e não necessariamente uma narração de uma história, vão deixar eles realmente fora, né, obsoletos, assim, fora do padrão que vai se seguir, né? Então, de certa forma, o cinema dominante meio que mata essas outras experiências, né? Vou um pouquinho aqui dividir, mas eu sei de cor, mas só para vocês visualizarem. A ementa, tá? E desktop, deixa eu ver se vai aparecer lá a ementa. Isso. Então, eu falei dessa questão dos pioneiros, né? Aqui estarão, deixa eu ver meu tempo aqui também. Aqui vão estar Thomas Edison, os irmãos Lumière e também estará Méliès, né? Obviamente, esses primeiros filmes, né, são filmes mais documentais, né? São vistas, né? E aqui no Brasil, a gente chamava, denominado naturais, né? E é legal que o cinema brasileiro, no ano seguinte, né, dessa projeção dos Lumière, no ano seguinte a gente já vai ter os Irmãos Secretos chegando no Brasil e filmando os primeiros planos aqui na Baía de Guanabara. Ou seja, a gente estava bem sintonizado. E a gente teve nossa Belle Époque do cinema também, entre 1908 e 1912. O Brasil fazia 500 filmes por ano. Filmes, obviamente, que se perderam, mas a gente também tem essa história, né? Não é a contada, né? Porque quem inventou são esses que eu acabei de citar, mas o Brasil também, e existem outras cinematografias que também têm registros bem no início do século. Tá? Então, falei do expressionismo alemão, já citei um filme, impressionismo francês também é muito interessante, o expressionismo caracterizado, né, pelo contraste de claro e escuro, cenários oblíquos, interpretação over, maquiagem, né? É um cinema que você vai ver que é bem diferente do que você vai ter visto ali com Griffith em Nascimento de uma Nação. E o impressionismo francês também é um outro movimento um pouquinho posterior, né? Com Abel Gance, Germain Dulac e outros, e que também tem outras características que exatamente fogem dessa questão da ligação com a literatura, com o teatro, né? Eles querem exatamente a questão da imagem, né? Então você vai ver uma decupagem muito mais, uma montagem super rápida em alguns momentos, feitos transições óticas, né? Muito mais a serviço dessa questão visual, né? Do que narrar uma história. E um filme importante que tem esses aspectos também é um filme do Abel Gance, Napoleão, que é enorme. São filmes de 3 horas. O outro filme também. Esses filmes vocês vão gastar um bom tempo vendo, que é o Nascimento de uma Nação também, é um filme de, se não me engano, 3 horas também. Bom, aí, continuando aqui, vamos para construtivismo soviético e surrealismo, e depois a gente para o clássico narrativo. Tá? Deixa eu ver se tem meu tempo aqui. Então, outra coisa importante é esse cinema que eu já falei, do Eisenstein e também do Vertov, né, que vai também trabalhar com outra questão com relação ao cinema, né, que é uma questão também não ligada à mímese, né, é uma questão de exatamente mostrar, né, a linguagem, o cinema, o discurso, né. Então, inclusive, essa montagem, né, vai ser chamada a montagem que o Eisenstein faz de montagem discursiva, diferente do outro cinema clássico narrativo que eu falei, que é uma montagem narrativa, né, que você vê tudo encadeadinho, que as coisas fazem sentido, né, e o construtivismo soviético, a montagem do Einstein, a montagem de atração, vai para um outro sentido, né, provocar um incômodo, né, provocar uma visão crítica, né, bem diferente do que eu já citei.
surrealismo também, o outro está dentro dessa época aí dos anos 20, né? Luiz Buñuel, né? Super importante, com Jean Dalou, também um filme que vai trabalhar muito mais com questões do sonho, né? Do inconsciente, né? Coisas que não vão estar ali explicando história nenhuma, narrando nada claro. São filmes que causam estranhamento, tá? Mas como eu falei, em 1927 vamos ter um filme chamado O Cantor de Jazz, um filme americano, que ainda vai reforçar mais esse tipo de cinema e vai desencadear nesse cinema clássico hollywoodiano, que teremos aí 30 anos, pelo menos, para discutir. Isso eu vou deixar uma aula só para isso. Esse livro que eu citei do Mascarello fala bem de dois dos gêneros, né, o cinema noir e o western. Eu vou falar deles também, mas a ideia é desenvolver mais esse assunto. Existe um livro que é uma Bíblia, que é sobre cinema clássico narrativo, que é esse livrão aqui, que é esse que eu vou usar para complementar o assunto. Eu não estou me vendo agora, mas vocês estão vendo, né? Esse livro aqui que eu vou usar, tá? Dos anos 30 até 60. Bom, continuando, cinema moderno. Então, por favor? Eu não vi direito. Classical Hollywood Cinema. É do David Bordwell, mas tem esses nomes. Mas David Bordwell, se você botar cinema clássico hollywoodiano, vai aparecer esse livro. Tá? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Então, cinema moderno. Então, acontece uma coisa muito interessante lá em 1943, que é um filme marco, né? Que é Roma Cidade Aberta, né? Do Rossellini, que vai exatamente ser o ponto de referência para esse novo tipo de cinema, né? Que você não tem mais as coisas tão encadeadinhas, né? E, por exemplo, né, no filme, a Ana Magnani, né, que é a atriz, você acha que é a principal do filme, ela morre no meio do filme. Estou dando uma spoiler aqui, mas acho que todo mundo já deve ter visto. E são filmes que não têm mais essa preocupação desse encadeamento, né? E aí, outros importantes, já devem ter ouvido falar, visto, Ladrões de Bicicleta, De Sica, né? E aí eu vou depois para Nouvelle Vague. Nouvelle Vague também é um pouquinho posterior, né? A gente considera que o neorrealismo, né, a fase mais dura dele seria de 43 a, no máximo, 50. Depois ele meio que se repete, vira uma fórmula mais meio gasta, né? Mas se considera alguns filmes até 54 e tudo. E a Nouvelle Vague a gente vai pegar de 57, também o núcleo duro dela até 63. E aí Godard e Truffaut, né, são nomes referências. Acho que vocês devem conhecer outros nomes, mas são esses dois aí. O Truffaut talvez mais reconhecido pela questão da crítica, não quer de cinema, mas obviamente como cineasta também, mas e o Godard, né, como cineasta que realmente é um marco na história e também vai trabalhar com inovações, com a questão da linguagem, né, que a gente vai ver, vai poder analisar esses filmes. O primeiro do Godard é Acossado, o primeiro do Truffaut é Os Incompreendidos. Desses dois filmes são meio que importantes assim da gente ver. E acredito que alguns vocês já tenham visto. Né? Já assisti Incompreendidos. Legal, sacou. E aí, o que você achou? Para os padrões da época, deve ter sido muito, muito, assim, muito incrível. Eu achei uma boa narrativa, mas assim, acho que eu já vi o mesmo tema em alguns filmes que mais aprofundados, mas achei a narrativa ótima. Achei uma narrativa muito, inclusive, parece que, como é que eu posso dizer, os adultos daquela época não gostavam muito de ter responsabilidade com crianças, entendeu? Não gostavam muito de ter trabalho com crianças. Mas
Eu O gostei Truffaut muito da fala da narrativa. própria vida dele, né? Ele está falando da Oi? vida dele. O Truffaut ali, ele está falando da própria vida dele, né? Isso. E aquele personagem, o Antoine Doinel, ele vai usar, né, em vários filmes, né? Em pelo menos uns 5 até 7 filmes com Jean-Pierre Léaud, né? Ele vai direto usar ele e vai estar falando de si mesmo. Tá? Beleza, tem um filme importante, um documentário, né? Os Dois da Onda, Les Deux de Nouvelle Vague, acho que é isso. É com exatamente um documentário sobre Godard e sobre Truffaut que eu achava importante. É um filme que eu acho importante vocês verem, tá? Bom, documentário moderno e cinema novo brasileiro. Bom, documentário moderno, eu vou falar desse documentário que surge nessa época aí, anos 50, né? Principalmente é o que o cinema direto americano, né? Ou que a gente chama de observacional, e o cinema participativo, né? O cinema verité francês, né? Com Jean Rouch. Então, eu vou falar esse tipo de documentário que quebra, né? Com aquele documentário clássico, né? Dos anos 30, que meio que a gente considera. É, existem os termos que o. Nossa, me deu um branco agora. Tem um livro sobre os modos de documentário. Nossa, como é que eu vou lembrar? Fiquei nervoso agora porque eu esqueci, agora que eu não vou lembrar mesmo. É, que vai falar dos tipos de documentário. Ele fala de 6 ou 7 tipos ou modos de documentário. E o primeiro a gente considera de expositivo, né? Que é um documentário meio que a imagem ali está a serviço de um discurso, de um texto, né? E é interessante como isso muda aí nesse tipo de cinema, que é o observacional, que é um cinema, né, que tenta ser imparcial, né, que você tem uma câmera de longe, né, Gimme Shelter, por exemplo, um documentário sobre os Rolling Stones, né, que você não tem entrevista, você tem uma câmera que fica ali olhando de longe e por isso esse termo, né, observacional. Já é diferente do cinema verdade, o participativo do Jean Rouch, que vai falar, que vai exatamente, vai mostrar o processo, mostrar a interação, o diretor entrevistando, né, o oposto, né, do observacional. Então a gente vai falar desses documentários, né, e eu de repente posso falar um pouquinho mais dos outros que existem até hoje, né, que seria o reflexivo e o performático também. Posso conversar um pouco com vocês e a gente vai administrando o tempo das aulas e em função do interesse de vocês, né? Bom, aí a gente chega no cinema novo brasileiro, né? Que aí a gente está bem assim nesse início dos anos 60, né? A década de 60, esse marco importante aí. Vamos falar dos principais filmes, né? E de novo dessa questão histórica, né? Do que está acontecendo nesse momento no Brasil, por que a gente tem, né, três tríades, né? Três blocos, né, de filmes que marcam, né, essa década, e a gente vai ver que tem a ver com os acontecimentos, né? Os primeiros filmes são antes de 64 e vai estar, né, Os Fuzis, Deus e o Diabo, Vidas Secas, né? São filmes assim. Esse é o livro que eu vou usar de história do cinema brasileiro. Cadê? Vou mostrar aqui para você. É esse aqui, o livro que eu estudei na faculdade. Acho que existe uma nova versão agora atualizada, acho que com 2 volumes, porque esse volume só ia até 87, né? Então acho que já tem um segundo volume, né? Fernão Ramos é o organizador e esse primeiro volume, alguns professores da UF, né, foram meus professores, eu tive aula com eles, como Roberto Moura, o João Luiz Vieira, são autores de uns capítulos, e tem outro autor que cita, nesse livro de História do Cinema Mundial, do que o Mascarello organiza, tem uma divisão um pouquinho diferente, colocando já o Nelson não como precursor, não, né, não Vidas Secas dentro, um pequeno rearranjo, mas eu posso falar dos dois também. Mas eu vou citar agora esse aqui, falando desses primeiros filmes antes de 64, né, quando tem o golpe militar, a mudança, né, de mentalidade dos autores que acontece nessa época, né, em função do golpe,
né, em vez de fazer mais filmes, né, que eles se sentiam com a intenção, né, de acordar, né, os espectadores, as pessoas, com relação ao que acontecia no campo, né, com Deus e o Diabo, ou Vidas Secas, né, são filmes que os autores vão refletir sobre a própria situação, né, de aquela classe média. Então são filmes mais urbanos, né, como o próprio Terra em Trânsito do Glauber, né, o Bravo Guerreiro do Gustavo Dal. E aí a gente vai ter um outro momento importante, que é depois das 5, né, que a gente vai ter um novo momento, que são filmes mais alegóricos, né, e como Macunaíma, ou outro filme do Glauber. Peço perdão aqui, caiu um livro meu aqui. Dragão da Maldade, né, do Glauber, também vai estar nessa linha. Então a gente vai falar desses 3 momentos, vai analisar trechos desses filmes, e é isso. Bom, aí vamos para um outro momento aí, agora eu estou falando já final dos anos 60, já anos 70, né? Cinema novo alemão está bem... existe uma parte daqui no livro, não só no livro do Mascarello, mas no outro livro que eu citei, do Mark Cousin, também tem uma parte do vídeo, que vai falar principalmente do Fassbinder, do Wim Wenders e do Herzog. Tá? Então, alguns filmes de referência aí, do Wim Wenders, sei lá, Alice na Cidade, ou então Lágrimas Amargas de Petra von Kant, do Fassbinder, ou algum filme do Herzog também. A gente escolhe um desses filmes aí, mas vou passar trechos para vocês também. Aí eu botei uma coisa que não está em todos os livros. Eu falei, legal, vou falar um pouco disso porque eu tive uma experiência, né, com a Novelle Vague Tcheca. Né, eu tive a oportunidade de fazer uma mostra em 2014 com a presença do Ird Menzel, né, que ganhou o Oscar no primeiro longa dele, em 66. Né, ele fez o Trens Estritamente Vigiados, e eu trouxe ele para o Brasil, conheci ele, fiquei amigo dele, e infelizmente ele faleceu tem um mês ou 2. E aí eu acho legal falar desse cinema e falar um pouco da minha experiência, da mostra. Eu conheço a obra dele toda, né? E citar outros, né? Vera Titilov também, que também é amiga dele de faculdade, também faleceu já faz alguns anos, e falar desse movimento. Existiu uma mostra, no mesmo ano que eu fiz a mostra, teve uma mostra da Novelle Vague Tcheca, não vou lembrar o nome das moças agora, talvez, peguei, foi esse o catálogo, que bom. Tá? Então, elas até me cederam umas legendas, e eu vou poder falar. Eu acredito que isso aqui tenha na internet. Faltou fazer uns agradecimentos, que eu vou lembrar, vou falar. Então, essa amostra foi muito interessante. Eu vou usar um pouco desse catálogo. Depois vocês... a Milos Forma também, né? Além da Vera Titilova, que eu falei. Qual é o nome das meninas? Curadoria Gabriela Wundrasek Link. E a produção, Liciane Mamed e Cecília Lara. Foram muito gentis em me ceder a legenda de 2 filmes do Menzel. Tá? E essa aqui é o catálogo da mostra do Menzel que eu fiz. Né? Tá aqui umas observações minhas, mas essa aqui foi a mostra que eu fiz. Tá? E tem pelo menos 3 Estritamente Vigiados, ganhador de Oscar. A Pequena Aldeia também é um filme dele que ganhou o de Ouro em Berlim. E Andorinhas por um Fio também, outro filme bem interessante. Eu vou passar trechos e vou falar um pouquinho. E quem sabe eu acho algum material meu com ele, né, que eu filmei, ele teve aqui em casa. Posso mostrar algumas coisas e o que ele falou na mostra. Bom, alguma pergunta, algum comentário agora? Não, já estamos com quase 20 para as 6. Alguém quer falar alguma coisa? Podem falar. Eu vou só beber um copo d'água que está aqui. Descompartilha, por favor. Bom, vamos lá. Boa. Deixa eu pegar aqui. Descompartilha. Opa. Ok. E aí, Beato? Oi, tudo bom?
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, liga o microfone e aí a imagem aparece. É importante a gente saber de onde de onde vocês vêm. Esse é um curso online, a escola está aberta para o Brasil inteiro, tem gente até em Portugal, que tem Londres. Fiquem à vontade. Eu sei que muitas pessoas não gostam, às vezes, de aparecer, mas, por favor, fiquem à vontade, tá? Mesmo que não apareçam, podem fazer perguntas. Estou aqui. Isso. Outra coisa, se vocês gostarem de ver uma filmagem, amanhã nós estamos fazendo a filmagem de um curta de finalização de curso, e entra na página principal nossa e clica e se inscreve para assistirem a filmagem. Você assiste a filmagem, a montagem da cena e tal, e você assiste o que a câmera está vendo também. É muito interessante essa experiência, tem muitas pessoas que se inscreveram. É só entrar lá na primeira página nossa, clicar lá e entrar para ter direito a entrar numa sessão como essa. Márcio, foi ótimo o teu programa, eu mesmo vou fazer o teu curso, viu? Para desenferrujar o conhecimento da história do cinema, que é uma coisa sempre tão incrível, estar nesse meio, a gente está nesse meio, né? Mas você é a história, Beato, você é a história. Não, que é isso. Não é, agora que filmou... Oi? Tô vendo que depois da década de 20 eu tenho muito a aprender, porque não sei quase nada de, enfim, surrealismo e, enfim, Glauber Rocha, e tem muito pouco, na verdade. Assisti alguns vídeos no YouTube, eu tenho um livro sobre o Nelson, que ainda não abri, mas ele está aqui na minha biblioteca. Deixa eu até pegar aqui, peraí. Simplesmente Nelson, o nome do livro. Deixa eu até ver se eu consigo achar. Esse livro é muito bom. Em algum momento eu vou achar. Uma coisa importante, vou aproveitar, você pode falar daqui a pouco também, mas é importante também eu fazer a correlação entre cada um desses movimentos, né? Você falou do Nelson, tem um livro dele, esse Nelson, um neorrealista, né? Então, assim, as influências do cinema, né? Eu vou ter citado o neorrealismo italiano. Então, obviamente que a gente vai falar disso também no cinema brasileiro, a influência, a montagem soviética que a gente vai ter visto lá de Eisenstein, o Glauber vai estar fazendo coisas parecidas no Deus e o Diabo. O cinema, quando a gente falar do cinema expressionista, a gente vai ver que ele influencia ali depois o cinema noir, e o cinema noir vai aparecer depois no cinema pós-moderno. Então, também essa relação entre esses movimentos, as coisas que vão, retornam, também é super importante. Não, isso daí que você está falando é incrível, inclusive relacionar o cinema com momentos da história, né? Com momentos da história, tanto da história da arte como a história da humanidade, é claro. Eu estou vendo uma série, agora acabei de ver na Netflix, muito interessante para quem gosta da história do cinema também, que é o Babylon Berlim. É uma série que se passa em 1929, depois da Primeira Guerra Mundial, antes do nazismo. Não entra nem nisso e tal. Eu também não vou fazer spoiler, mas, enfim, analisa essa época, mas é uma época, linda, porque a direção de arte é muito generosa, é uma produção alemã maravilhosa, assim. O ator é um gênio, vai ser assim um James Dean moderno. A atriz também é uma menina super doce, com uma cabeça genial, toda aberta, que ela tem que passar a pobreza daquele momento. E aí tem um capítulo que se dedica a uma filmagem, uma investigação que se dá dentro de uma filmagem, e você vê a filmagem em colorido, mas você vê o produto em preto e branco. E é o expressionismo alemão, é uma coisa assim, tipo Metrópolis, entende? Aquele desenho alemão
expressionista. É tão bonito, entende? E é incrível, porque você junta isso com o teu, enfim, o teu conhecimento da história moderna. Por exemplo, eu nunca tinha visto alguma coisa sobre Berlim nesse momento. Você vê a reconstituição da cidade, um momento tão incrível, né? Porque é o começo da Segunda Guerra Mundial, e você vê por que essas coisas, as intrigas políticas daquele momento, as tomadas de poder, mas dentro de uma coisa romântica, com personagens incríveis e tal. Excelente essa série. Mas é isso aí, esse curso me empolga muito, isso de revisar o conhecimento, revisar a história do cinema e relacionar com coisas históricas, intelectuais, que a gente sempre vai, né, desenvolvendo. É que o Márcio ele é muito tímido, mas é um dos maiores conhecedores de história do cinema. É muito amigo do Hernani, da Cinemateca do MAN. Eles são parceiros. Teve um cineclube incrível no Rio, que nós vamos até reativar. A nossa escola vai reativar um cineclube online até. Que é isso, porque a melhor coisa que existe em cinema não é fazer cinema, é ver cinema e falar de cinema, né, Márcio? Fazer cinema cansa. Não fazer cinema cansa. Tem que ter, né? Não é todo mundo que aguenta segunda a sábado, 12 horas por dia, durante... Tudo bem que os filmes diminuíram de tamanho, né, Beato? Mas, pô, antigamente os filmes eram 2, 3, 4 meses, né? Eu tô aqui, esse sistema hoje do Teams, essa plataforma nossa é genial, porque eu saio de uma sala e entro, e eu estou acompanhando as filmagens. Eles estão fazendo um pré-light hoje de uma filmagem lá nossa, e amanhã vocês podem ver isso, mas você clica de uma sala para outra, né? E você vê o que está acontecendo. Então, eu saí da tua palestra aqui, fui lá ver, e você vê como é que é complicado a filmagem. Põe refletor, tira refletor, empurra daqui, põe, reposiciona. É a arte da espera, né? O cinema. Vocês da fotografia fazem a gente esperar bastante. Pois é, mas nós conduzimos a mágica, né? Vocês estão falando que fazer cinema é cansativo, me lembra de um papo que eu tive eu tenho um papo às vezes com meus amigos, que eu falo para eles assim, fazer cinema, para nossa amiga fazer cinema é assim, é lindo, muito artístico, muito etéreo, ai, nossa, você faz cinema, vai ganhar um Oscar no futuro. E aí eu falo assim, tá bom, experimenta ficar 25, 30 minutos às vezes para fazer 3 takes, que nem eu já tive que ficar. As pessoas pensam que hoje em dia o cinemão faz 2 páginas e meia por dia, máximo. A gente está discutindo lá com os alunos que vêm e fazem, tem um dia de filmagem, aí eles apresentam 59 takes, né? Esquece, você não faz mais do que pôr 12 posições de câmera por dia. Você não faz. É muito complexo. Uma equipe grande, bem com 2 câmeras, que muita gente usa hoje em dia para ganhar tempo. Até em séries você usa 3 câmeras, 4 câmeras. Série você faz 5 minutos, às vezes 7 minutos por dia. Mas você não consegue fazer mais. Então, aquilo que você sonha em 5 minutos te leva 12 horas para ser feito. Então, é a arte da espera, né? Os atores é que ficam loucos com isso, né? Fico imaginando aquelas cenas de batalha do Kurosawa lá, né? De Han. Imagina. Mas bom, é bacana. Vocês não querem... Essa turma está muito tímida, não está abrindo câmera, só o Alexandre. Alguém quer falar alguma coisa? Não se intimidem, por favor. Bom, então. Faltou só terminar aqui a parte de cinema contemporâneo. Perdão, eu falo muito, estava te interrompendo. Eu queria, não foi bom que eu parei, e quando você falou do Hernani, porque eu falei, tem que agradecer
né, algumas pessoas que sempre, né, me balizam, assim, o Hernani Hefner, né, que eu sempre falo, por exemplo, essa parte de cinema contemporâneo, né, porque assim, o que eu falei ali, tudo bem, botei a novela Vague Tcheca, que não é todo o livro que vai ter, mas eu sigo, de certa forma, uma historiografia consagrada, né? Não tem como não falar lá das vanguardas dos anos 20, ou não falar do neorrealismo italiano, da Nouvelle Vague, ou inclusive do cinema novo brasileiro, que quando eu fui para a Inglaterra, eu fui lá no Museu do Cinema lá e tinha cinema novo lá. Bom, então não tem como não falar. Mas o cinema contemporâneo, né, o que a gente tem, né, temos muita coisa para falar. Então, obviamente, eu fiz um recorte trocando ideia com o Hernani. Eu falei, o que eu falo? Qual é o ponto? Né? Tem tanta coisa que também já foi falada, né? Taiwan, ou Hong Kong, Wong Kar-wai. Né? Eu falei, né? E aí, conversando com o Hernani, e também outra pessoa que eu tenho que agradecer é o Fabiano Nunes, professor da UF, dessa matéria, dessa disciplina. Troquei umas ideias com ele também, né, para falar o que você está dando aí, como é que está. Eu conheço a Ementa, fui aluno da UF, mas queria saber se tinha alguma coisa lá diferente e tal, mas foi importante. E o cinema contemporâneo, conversando com o Hernani, falei, não, tem que falar, o cara que o cinema sul-coreano, né? Nosso amigo aí que ganhou, o problema é falar os nomes deles, né? Bem difícil de falar. Mas Bong Joon-ho ganhou o Oscar com Parasita, né? Resumo, foi uma opção. Obviamente, tem lacunas, poderia falar, tem uma mostra de cinema africano, tem outros cinemas, né, eu poderia falar, e não vai dar para falar de tudo. Tá? E nesse sentido, eu queria também agradecer e aconselhar vocês a procurar certos catálogos que estão disponíveis no CCBB, ou não sei se na Caixa também, na internet. Tá? Então, um dos assuntos, né, o cinema sul-coreano tem um catálogo da mostra Hong Sang-soo, que o Alex, junto com o Pedro Nogueira, da Insensatez Audiovisual e também da Luzes da Cidade, né, eles fizeram essa mostra. Então tem muita coisa disponível, catálogos excelentes. E outro que eu vou citar aqui é esse também, do New Queer Cinema. Tá? Foi feita uma mostra em 2015 e outra em 2016. Tem 2 catálogos. Falei com o Alex hoje, né? Acho que tem na internet também isso. Tá? Então, tudo que vocês puderem procurar, dá para baixar. Sobre Godard, tem um catálogo excelente, acho que 300 e tantas páginas, também no CCBB. Então, falando desse recorte final do cinema contemporâneo, né, eu vou falar, obviamente, já citei do New Queer Cinema, vou falar também no livro dessa organização do Mascarella sobre cinema contemporâneo. Tem um capítulo de um ex-aluno da UF, que agora acho que está na Federal, de Juiz de Fora, que é Luiz Carlos Oliveira Júnior, que inclusive tem essa história também de história do cinema mundial, mas né, do clássico ao cinema de fluxo. Ele tem um capítulo também sobre o cinema sul-coreano. Tá? Então, vale a pena ler. Outro é da Alessandra Meleiro, que eu já citei no início, sobre cinema iraniano, tá? Que ela também tem um livro próprio, mas tem um capítulo no livro de cinema contemporâneo, organizado pelo Mascarello. E também vou finalizar depois com cinema digital, sem deixar de passar por outros 2 cinemas que eu vou aqui partilhar, só para não me esquecer, e que, inclusive, gera uma certa dúvida. Peraí, aqui eu preciso abrir, o que eu quero? Eu quero Não, deixa eu parar de partilhar aqui, porque eu quero achar isso aqui primeiro. Tem que abrir primeiro aqui Isso, agora achei. Aqui tem que deixar minimizado. No Mac, quando você compartilha, se ele tiver na página toda, ele tira de lugar. Conclusão, vamos lá de novo, take 2. Vamos ver aqui se eu vou conseguir partilhar, se ele vai estar aqui. Tá, cadê? Ih, tá. Pronto, apareceu. Então, falando de cinema, bom, esse termo aqui eu tenho que tomar um cuidado com você, né, que eu botei Nova Hollywood,
mas existe uma mostra chamada Nova Hollywood, que existe o catálogo disponível, vale a pena, mas que exatamente eles vão tratar dos filmes de 65 até o final dos anos 70. Ou seja, eles pegam duas coisas que em outros autores estão com títulos diferentes, tá? Então, na verdade, o cinema de arte americano seria, nesse livro do Mascarello, organizado por ele vai chamar esse cinema do cinema feito pelo Scorsese, pelo Coppola, diferente que se chamou Nova Hollywood, mas que mais para frente, quem ficou com esse nome de Nova Hollywood foi o cinema de blockbuster do Lucas e do Spielberg. Então, na mostra, eles vão pegar as duas coisas, tá? Eles vão pegar tanto o Taxi Driver do Scorsese, o Poderoso Chefão do Coppola, mas vão incluir Tubarão, né, do Spielberg. Tá? Então, esse título, vocês vão ver no livro que eu já citei, vai dizer que isso seria só os blockbusters, mas não é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou pegar um pouco, como na mostra, eu vou pegar um pouco desse cinema que se aproxima do cinema europeu, do cinema moderno europeu e tal, e vou pegar um pouco de blockbuster só para citar, mas só para não ter confusão, tá? E cinema pós-moderno também é importante, a gente vai ver que é um cinema que, né, híbrido, né, que dialoga com vários gêneros, e tem filmes importantes, né, e que também fazem referências a outros gêneros, como o noir, tipo Blade Runner, né, ou do David Lynch, Veludo Azul, e tem outros filmes que são classificados aí, e que é um termo complexo, né, esse pós-moderno, a gente vai falar mais sobre isso, né, mas ele já antecipa um pouco desse caráter híbrido, tal, que também vai estar na última aula no cinema digital. Tá? Eu vou repetir isso ali na frente, mas no New Queer Cinema eu já falei, né, tem vários filmes importantes para a gente ver aí, e eu já citei também o novo cinema iraniano, não tem como não falar de Kiarostami, posso falar um pouco do Malcolm Al-Baf, mas talvez, como eu vou falar de cinema sul-coreano, talvez dê tempo da gente falar mais do Kiarostami, e cinema sul-americano, eu vou fazer citar esses dois tipos de cinema que acontecem lá, né? O Hong Sang-soo, na verdade, é uma exceção, né? Que é o cinema de cotidiano, com outro tempo, né? É bom falar dele, mas temos que falar, né, do nosso amigo aí que ganhou o Oscar, um Parasita, e tem outro filme dele chamado Hospedeiro também. A gente vai ver alguns trechos desses filmes. E cinema digital também tem muito material, né? Tem um capítulo também nesse livro do Mascarello, e não falta livro, né, sobre esse assunto, né, como é o fim do cinema, ou esse livro aqui também, Cinema in the Digital Age. Né? Bom, e podemos falar mais, e abro de novo para vocês, senão já está meio que na nossa hora, 2 minutos para as 6. Aí é com você, Beata, eu vou parar aqui de partilhar. Não, Não, Diogo, agora é com vocês aí, se quiser puxar a bola mais uma vez para os alunos, senão está contigo, quase 6 da tarde. Não, mas não tem limite de hora, não, viu? Viu, Márcio? Nem para vocês. É só saber, quer dizer, eu acho que você expôs bastante como é que vai ser o teu curso, e se alguém que quer fazer alguma pergunta, o momento é esse. Eu só tenho uma curiosidade. A gente, ao longo do curso, a gente vai falar sobre terror, alguma coisa assim, do gênero horror e tal. Até porque eu sou muito fã de terror e horror, e eu queria muito saber como foi a evolução ao longo dos anos. Olha, na parte de cinema clássico, lá eu vou falar dos gêneros, podemos falar sim, e na verdade esses filmes já vêm, né, a estética e tudo já vem do expressionismo alemão, né? Você sabia disso? Já vem dali. E depois a gente pode falar um pouquinho, porque o cinema sul-coreano, né, existe o K-horror, né, existe o cinema de horror que é característico, né, da Coreia do Sul, né?
Então, acho que a gente pode falar um pouco e eu posso selecionar um filme ou outro ali desse cinema que dialogue com isso que te interessa. Tudo bem? Não, tranquilo, só queria saber mesmo. Mas, Não, e outra coisa que eu acho que todos têm que saber é o seguinte: esse tipo de curso ao vivo, a importância é essa, porque muita gente confunde um pouco a coisa do curso que é EAD, que é um curso gravado, que você não tem como se interagir com o professor, com o instrutor, mas esse tipo de curso, o bacana dele é isso, entende? É uma mentoria, você tem uma mentoria, você pode levar até o curso para um lado que você precisa. E isso se dá muito nos nossos cursos, inclusive os presenciais agora, a gente vai mudando o curso dependendo da necessidade dos estudantes, os instrutores mudam muito, porque ensinar realmente é uma dialética, você aprende, você muda, você cria na hora, e isso é que é o ao vivo, né? O bacana do ao vivo é isso, né? Desse curso, né? A interação que você está perguntando. beleza, que eu puder pegar ali nesse capítulo do clássico aí, eu vou selecionar coisas aí. E a gente arremata com K-Horror. É isso. Então é isso aí, Márcio. As pessoas não querem perguntar, mas a gente agradece a presença de vocês aí, mesmo que anônima, e esperamos vocês lá na escola. E se, de novo, se vocês quiserem um pouquinho de diversão, apareçam amanhã na filmagem 1h30 na hora do Brasil. Mas vocês têm que entrar na primeira página do nosso site e tem lá assistir às filmagens, clicar um botão, se inscrever, aí um link é mandado para vocês automaticamente, como foi feito agora. Eu queria perguntar aqui, geral, se algum de vocês recebeu uma das mensagens numa caixa de spam. Isso é muito importante para nós, ver se os links estão chegando nas caixas certas. Creio que não, então ninguém respondeu. Então tá, então um abraço a todos. Hein, Márcio? Obrigado também pela apresentação. Essa aula está sendo gravada, esse encontro. Depois a gente vai distribuir para as outras pessoas que não puderam vir, não tiveram, viu? Ok. Tá bom? Foi bom, foi bom. Então tá. Então um abraço a todos. Márcio, obrigado. Se você quiser ficar por aí. Posso ficar um pouquinho aí, se você quiser falar comigo, beleza. Quem vai estar amanhã nessa filmagem? O Chu vai estar nisso? Eu vou ter que... Hein? Quem vai estar na filmagem? O Chu vai estar nessa amanhã? Vai. O Chu, eu acho que já está lá. Se você quiser entrar agora, você pode entrar no calendário, vai no nosso calendário, e o calendário de amanhã.